Olha, você vai me desculpar porque tem um leve clickbait aí, porque pra eu afirmar que essa é a melhor coleção do momento, eu teria que estar acompanhando todas. E eu não tô acompanhando todas, é evidente que não é muita coisa. Mas quem tá lendo The Walking Dead vai concordar comigo que esta série é, sem dúvida, se não a melhor, uma das melhores que estão sendo publicadas neste momento. Eu sei que é meio carne de vaca, chovendo molhado, falar de The Walking Dead, mas nesse programa aqui eu quero explicar pra você por que na minha opinião, essa série, ela é tão boa. Sim, ela é muito, muito boa. Vamos trocar uma ideia, então, sobre esta série The Walking Dead, que teve aí uma série de sucesso na televisão, e eu não assisti, cara, eu nunca assisti. E confesso a você que o tema de The Walking Dead, que era a galera ali fugindo de zumbis, não me agradava, assim, não me comprava muito. Pelo seguinte, nós temos na cultura pop, né, principalmente de alguns anos pra cá, um volume muito grande de publicações com essa temática, de zumbis, sobrevivência e tal. E cara, tem várias, tem Crossed, tem um quadrinho do Warren Ellis chamado Gás Negro, eu curto, assim, eu acho legal. Mas eu sempre entendi que essas séries sofriam de uma pobreza na sua construção, na medida em que era sempre muito parecido, né? Acontecia o ser humano fez alguma bobagem monumental, assim, apocalíptica, e aí tem o surto de zumbis, e aí a gente fica acompanhando essa galera tentando sobreviver, e isso pra mim acabava tendo um efeito muito mais marcado na questão da visceralidade das cenas, né? Na questão do visual, de sangue esparramando, você vê gente devorando gente e tal. Isso tem um impacto visual muito grande. Pra falar real, eu acho que se aproximava muito daqueles filmes slasher dos anos 80. Tem uma semelhança aí de que não se dá muita atenção na construção do roteiro, não se dá muita atenção na construção dos diálogos, é mais pela visceralidade. Então esses quadrinhos, eles, no caso dos quadrinhos especificamente, acabavam chamando muita mais atenção pela arte, pelo visual, do que necessariamente por uma boa construção narrativa ou por uma questão aí de uma boa construção de roteiro. Essa sempre foi a minha impressão nesse tipo de temática. Nos quadrinhos especificamente, eu não sou especialista nos filmes, nunca assisti os filmes do Romero, eu tô falando especificamente. É claro que eu sei também que muitas dessas publicações trazem ali a questão dos zumbis como metáfora de problemas sociais, eu sei de tudo isso, mas em geral, esse tipo de tema, né, que é tão recorrente e comum na cultura pop, nunca me ganhou muito. Mas todo mundo falava The Walking Dead e tal, e quando a Panini anunciou que republicaria, eu não consegui fazer essa coleção em outros momentos, a Panini falou, vou republicar a série e tal. Eu falei, cara, eu vou fazer a série, tem um número ali, acho que são, se não me engano, 30 encadernados, alguma coisa assim. Eu falei, eu vou fazer a coleção, vamos ver se é tudo isso mesmo. E cara, na primeira edição, eu já fui assim, totalmente tomado pela história. Detalhe importante pra te dizer é que, assim como eu não tinha assistido a série televisiva, eu nunca li nada sobre The Walking Dead. Eu escutava o zum zum zum, as pessoas comentando, a série é muito boa, a série é muito boa, a série é muito boa. Falei, eu quero ver, eu quero descobrir se ela é boa mesmo. E cara, é absurdo. Esta série aqui, ela é um absurdo, e o papo que eu quero trocar aqui com você não é sobre resenhar um número específico, é falar pra você por que na minha opinião ela é tão boa. E a primeira coisa que é interessante dessa série é que a arte dela, né, que é feito aqui em boa parte, pelo menos até onde eu li aqui, pelo Tony Moore, né, o Robert Kirkman escrevendo e o Tony Moore fazendo a arte, ela não é uma arte altamente expositiva, ela não é uma arte apelona com essa coisa que eu já citei aqui, da visceralidade, sangue, tripas. Tem, você tá vendo aqui na cena que tem cenas mais fortes. Mas o quadrinho é preto e branco, né, o que pra muita gente é um problema, pra mim não é, mas pra muita gente é. E os desenhos, eu conheço o caso de pessoas que desistiram da coleção porque disseram, o desenho, né? Cara, eu não acho o desenho ruim da série, o Tony Moore não desenha mal de jeito nenhum, inclusive ele vai muito bem na questão das expressões, mas é preciso reconhecer que o grande trunfo dessa série não é a arte. Você não tem uma arte exuberante, mostrando muitos detalhes, ele faz uma arte funcional. Esse quadrinho, ele tem uma arte que trabalha bem com essa questão das expressões, mas no geral, né, ele é um desenho ali minimamente correto. Você, inclusive, em alguns momentos, enquanto você está lendo a série, acontece até de você confundir um personagem com outro pela questão do traço.
Então, não é o desenho que realmente impacta nessa série. Isso foi uma primeira coisa que me chamou a atenção. Falei, nossa, que coisa interessante. Fui lendo o primeiro, segundo, terceiro, quarto, quinto volume, e em determinado momento eu estava totalmente tomado pela série, e eu comecei a refletir. De novo, eu não li nada, não li nenhuma crítica e tal. Isso são as minhas impressões pessoais, tá? Por que essa série é tão boa? Ela é boa, claro que ela é boa, né? E esse é o meu papel, inclusive, né? Eu digo que é bom, tá? Mas por que é bom? E aí eu tenho algumas coisas interessantes para comentar. Primeiro, é o fato de que eu ouvi pessoas dizendo, de novo, zum zum zum, tá? Dizendo assim, olha, The Walking Dead não é uma série necessariamente sobre zumbis. Ela é uma série mais sobre o comportamento humano. Eu não concordo com isso. Ela é sim uma série sobre zumbis e comportamento humano, as duas coisas, né? Elas estão ali juntas. E isso acaba trazendo um elemento muito intrigante na construção do seu roteiro. O roteiro é o grande barato desse trabalho, na medida em que o Robert Kirkman ele consegue construir uma história quase como se fosse uma sinfonia, no sentido de que, se você pega um punk rock, ele, em muitas ocasiões, né, música, em muitos momentos, ele é uma música que começa e termina do mesmo jeito. Ele joga um som distorcido, bateria no último volume lá em cima e vai naquela pancadaria até o final. Eu curto, tá? Eu gosto, né? Mesmo se você pegar o grunge, se você pegar Nirvana, por exemplo, tem várias músicas que são assim, paulada vai lá em cima e tal. Então você tem estilos musicais que têm essa proposta de sustentar uma certa dinâmica. Não confundir dinâmica com ritmo, tá? Mas uma dinâmica de intensidade muito alta o tempo todo. Mas quando você vai ouvir sinfonias, de maneira geral, né, eu não me lembro de ter ouvido, de qualquer grande compositor que seja, alguma obra que mantivesse essa intensidade, seja para cima, seja para baixo, linear ao longo de toda a obra. O que acontece é que nas sinfonias você tem alternâncias, então você tem momentos em que a música dá uma acalmada, alguns instrumentos saem de cena, você escuta a coisa mais baixa, depois ela sobe o volume, ela sobe a intensidade, ela sobe essa dinâmica, às vezes até acelera o ritmo, justamente para nos dar uma impressão daquilo que, da história que aquela composição quer nos passar. Né? Então uma história, você imagina, eu estou falando aqui com você, e se você prestar atenção na minha voz, você vai ver que eu modulo ela para falar mais alto ou diminuo de acordo com aquilo que eu quero expressar. Então, quando você está ouvindo uma história, é muito difícil, né? Não me parece natural que uma pessoa vai te contar uma longa história mantendo essa dinâmica de volume ou de intensidade na voz da mesma forma. Vai tendo cadências nessa dinâmica, e isso acontece nas sinfonias e acontece em The Walking Dead. De maneira que tem um problema que, até onde eu li, não se sabe o porquê desse problema, aparece um problema, e isso me remete a alguns bons filmes de terror. Vou citar dois aqui: Tubarão, do Steven Spielberg, o filme que eu mais assisti na minha vida, e Pássaros, do Hitchcock. Esses dois filmes têm algo que eu acredito que também está em The Walking Dead, que é o fato de você ter algo catastrófico acontecendo. A chegada de pássaros começa a matar pessoas. O tubarão, numa ilha que nunca teve esse problema, e começa a matar pessoas. E não tem explicação. Por que isso aconteceu? Não tem explicação. Eu não sei se The Walking Dead vai explicar isso lá pra frente, mas no começo da história não há uma explicação. Ele não diz, olha, os caras fizeram experimentos e parará, que é o comum, o convencional é você ter uma consciência logo de início de que aconteceu uma maldição, os zumbis estão se levantando do túmulo por conta de algum ritual satânico, ou o que quer que seja, os caras explicam pra você por que os zumbis estão aparecendo. The Walking Dead não. The Walking Dead não explica isso, e você vai vivenciando junto com esses personagens essa incerteza. Logo no começo da história, você vê, inclusive, ali alguns personagens que assumem um certo protagonismo, e protagonismo em The Walking Dead é sempre muito relativo. Tem o Rick Grimes, que está sempre presente ali, mas mesmo ele, né, tem aqueles momentos ali, bom, você vai acompanhando a narrativa e ela não faz questão de explicar, você acompanha estes personagens percebendo a coisa e tendo opiniões diversas sobre o que teria acontecido e sobre a solução do problema. Não, é melhor a gente mudar o acampamento. Não, é melhor ficar. Os militares estão chegando. Não, cara, isso aqui acabou tudo. Mas será que isso aconteceu em outros lugares dos Estados Unidos? Não, acho que não. Acho que é só aqui. Cara, essa dúvida
ela me parece muito orgânica de circunstâncias. Por exemplo, nós todos, você que está me assistindo, nós somos sobreviventes da pandemia. E quando a pandemia começou, tá, mas de onde veio isso? Do que aconteceu? Esse clima de incerteza te pega logo nas primeiras edições do trabalho, logo de cara, e isso realmente conduz a gente para uma tensão maior. Só que tem um detalhe, que tem a ver com... Eu fiz essa conexão com um livro, que é um dos melhores livros que eu já li na minha vida, que é esse aqui, ó. Eu vou deixar o link para você adquirir esse livro, você deveria ler este livro, tá? Que é o livro do Viktor Frankl, Em Busca de Sentido. Tá? Esse livrinho aqui foi escrito pelo Viktor Frankl, que é um terapeuta, faleceu com mais de 90 anos. Esse cara esteve em 4 campos de concentração. Ele foi prisioneiro, ele, a família dele toda, a família dele morreu no campo de concentração. E esse cara passou por 4 campos de concentração, dentre eles, o mais lembrado de todos, assim, que o pessoal mais lembra, que é o de Auschwitz. E ele conseguiu sair do campo, né? E depois que ele saiu, a primeira coisa que ele fez foi escrever esse livrinho aqui, onde ele vai contando sobre as experiências dele no campo. E, ao contrário do que você possa imaginar esse livro ser deprimente ou coisa do... Não, muito pelo contrário. Ele encontrou um sentido de viver e ele explica como ele conseguiu sobreviver e como ele percebeu como as pessoas sobreviviam. Ele é um cara, um estudioso da mente, né? Um cara psicanalista e acho que é psicoterapeuta. Ele criou, inclusive, um modelo de terapia baseado nas experiências do que aconteceu no campo de concentração. Um livro leve, cara, eu li isso aqui numa tarde. Numa tacada eu li esse livro. É muito gostoso de ler, é muito instrutivo e te traz lições de vida incríveis. Tá, por que eu tô citando o Viktor Frankl, cara? Porque o Viktor Frankl tem um momento desse livro aqui que me chocou. Porque ele pergunta, ele faz a pergunta e ele mesmo responde, né? Ele fala assim, existe alegria no campo de concentração? As pessoas se divertem. Campo de concentração, cara, não tô falando de gente morrendo de fome, literalmente morrendo de fome. Opressão absurda, cara, é um inferno. Existe alegria ali? As pessoas contam piadas, as pessoas dão risada uma das outras. Ele falou, sim, isso acontece. E ele cita exemplos de situações em que eles estavam, cara, uma situação pra gente inimaginável. Ele estava junto com outros companheiros, obrigados pelos soldados ali a cavar sepulturas coletivas. Cara, uma coisa horrorosa, vendo aquele monte de gente, uma atrocidade inigualável na história da humanidade. E ele diz que mesmo ali naquelas circunstâncias, as pessoas conseguem encontrar gracejos e modos de comunicação. Entenda bem o que eu estou dizendo, tá? Não é que as pessoas estavam debochando da situação. Não é disso que se trata. Mas as pessoas encontravam alegria mesmo neste inferno. E conseguiam compartilhar essa alegria de um dia ensolarado, quando eles iam pegar aquilo que se chamava de sopa, que era, cara, uma água suja ali. Quando ele conseguia pegar um pedacinho de batata, aquilo virava uma conversa, virava algum motivo de alegria e tal. E esse livro veio à minha mente porque o roteiro do Robert Kirkman, ele faz algo que tem a ver com essa dinâmica que eu disse minutos atrás. Ele não sustenta a história em perseguição, em sobrevivência, em gente crápula, em maldição. Não. As coisas eventualmente dão certo para os personagens. As coisas às vezes funcionam para os personagens. O quadrinho, ele te dá respiro. Ele te entrega uma possibilidade em meio ao caos, mas sem tirar o caos. Olha que loucura isso. Quer dizer, a desgraça está presente. Ela está presente e você está consciente dela. Mas mesmo ali, você consegue reconhecer momentos em que os personagens encontram uma situação muito mais favorável. E isso também te gera uma esperança. Uma esperança que vem ao mesmo tempo com uma dúvida. Será que eles vão ficar aqui por muito tempo? Será que eles vão conseguir sobreviver neste lugar? Cara, será que não vai ter alguém que vai tentar tomar o que eles conquistaram aqui? Essas ideias estão correndo na nossa cabeça o tempo todo enquanto você lê o quadrinho. Um outro elemento que torna esse trabalho muito diferenciado é que o nosso querido Robert Kirkman, ele abriu mão de um recurso que é muito presente nos quadrinhos desde, assim, sei lá, 100 anos, há muito tempo, que são as legendas, ou se você preferir, balões de pensamentos. Eles têm funções diferentes nos quadrinhos. Os balões de pensamentos, né, para quem se lembra, muito presentes em quadrinhos da Marvel até os anos 90. Você vai se lembrar do Homem-Aranha, fase do McFarlane ali, aquelas bolinhas, e aí você tem aquela nuvenzinha que é o balão de pensamento.
você está acompanhando, você está vendo ali, você leitor, está observando os pensamentos do personagem. Nesse sentido, você é uma espécie de divindade, né? Porque você está vendo o pensamento do personagem, quais são as intenções dele. Em algum momento, né, tem muito a ver com Mark Waid, com outros escritores e tal, eles desenvolveram, ao invés do balão de pensamento, que é ele não é totalmente extinto hoje nos quadrinhos de super-heróis, mas ele está bastante em desuso, assim, raramente ele é usado. Hoje em dia, os quadrinhos, acho que dos anos 2000 pra cá, nos últimos 25 anos, você vai encontrar muito mais a legenda. A legenda, acho que todo mundo lembra, é a do Flash. Meu nome é Wally West, ou Barry Allen, meu nome é Barry Allen e eu sou o Flash. Né? Então, aí é uma distinção. Ao invés de você, leitor, estar lendo os pensamentos do personagem, você está acompanhando com ele a aventura, porque ele está falando para você: oi, tudo bem? Não, não sou Goku, sou Barry Allen. Oi, eu sou o Flash, eu sou Barry Allen, eu sou o homem mais rápido do mundo, não sei o quê. Ele está escrevendo para você, quase como se ele estivesse escrevendo um diário, ou uma mensagem, ou falando diretamente com o leitor. Isso tem um efeito de nos aproximar da história, nos aproxima mais da ação. Isso faz com que a gente esteja mais presente na história juntamente com o personagem. Só que o Robert Kirkman, ele faz algo aqui que, na minha opinião, é genial, que é não utilizar desses recursos. Então você tem vários personagens na trama, e mesmo o protagonista ali, o principal, que é o Rick Grimes, você não sabe o que ele está pensando. E ele também não te conta o que ele está pensando. E isso fica muito forte, isso ganha uma força muito grande à medida em que as situações que estão acontecendo neste mundo, né, com infestação de zumbis e com pessoas que você não sabe exatamente quais são os interesses destas pessoas, cara, você o tempo todo fica se questionando. E você vê o próprio protagonista tomando atitudes e direções que, enquanto você lia o trabalho, não te dava essa percepção. Você não estava tendo a impressão que o personagem ia tomar aquela direção. Você fala, mas... Nossa, cara... Então, em alguns momentos, você espera, na sua expectativa de leitura, que vai haver uma ação muito agressiva, nem tanto. Você acha, às vezes, que o personagem vai ser mais ponderado, ele se irrita, ele estoura com tudo que está acontecendo, e aquilo sempre te pega de surpresa. É como se fossem pequeníssimos plot twists que acontecem o tempo todo na história. Por quê? Porque você nunca sabe o que essas pessoas estão pensando. O Robert Kirkman, ele retira de você o poder de saber por antecedência. Você não sabe exatamente os planos. Mesmo quando os grupos ali que a gente vai acompanhando dos sobreviventes estão debatendo sobre algum tema, e você sabe por que eles estão debatendo sobre aquele tema, porque você está acompanhando a jornada com eles, um dos personagens vai tocar num assunto que você, leitor, não tinha parado para pensar. Ou seja, o Robert Kirkman, ele não te entrega de mão beijada as circunstâncias em torno desses personagens e as circunstâncias interiores deste personagem. Qual é o resultado disso? Cara, você presta muita atenção em cada diálogo, em cada conversa, em cada papo e em vários momentos onde até o texto, o diálogo, ele desaparece, porque se você não tá vendo balão de pensamento, você não tá vendo um personagem conversando com você, tem cenas que não tem texto, tem só arte. Quando você olha estas cenas, o Robert Kirkman abre espaço para que você tire as suas próprias conclusões. O que será que esse personagem está pensando? Para onde ele vai? Qual a intenção dele? Pô, esse cara é meio estranho, cara, eu tô desconfiado desse malandro aí. Esse cara vai aprontar. Você fica o tempo todo na série com essa questão presente para você na sua mente enquanto você tá lendo. Mas eu repito um ponto aqui. Isto não se sustenta com a mesma intensidade ao longo de toda a história. Eventualmente, você fala, não, cara, acho que eu... Né? Você não pensa isso tão conscientemente como eu tô falando, mas inconscientemente, você fala, esse cara aí... Pô, pensei mal desse cara, esse cara é gente boa, pô. Ó, esse cara tá ajudando. Pô, esse cara aí, ó, meu... E aí você se pega nesses pequenos preconceitos que todos nós temos. Esse cara aí tem um cabelo assim, tem uma barba assim. Esse cara tem a idade tal, esse cara é pilantra. Esse cara tá mal intencionado. E às vezes não.
Ou pelo menos não naquele momento, porque ele pode ter alguma atitude disruptiva em outro momento da história. É como se cada personagem, de fato, ganhasse própria vida. E aí tem um negócio que é muito louco, cara. Tem muito louco. Porque eu vou dizer algo aqui que vai... Você vai dizer aqui depois se você concorda comigo ou não, mas pode parecer uma atrocidade para algumas pessoas. O fato da arte do Tony Moore não ser a coisa mais espetacular do mundo contribui para isso. Por quê? Porque quando você acompanha o grupo, você não os identifica imediatamente. Leva um tempo. Lógico, algumas pessoas você já sabe quem elas são. Você sabe quem que é o Rick, a esposa dele, o filho dele. Essas pessoas sim, mas uma parcela significativa desse grupo você vai conhecendo na trajetória. Você vai conhecendo aos poucos. E para que você conheça, você vai necessariamente ter que acompanhar as suas ações, o desenvolvimento desse personagem, o que ele fala e o que ele faz. E nesse processo, você tem uma sensação logo de início que este grupo que está ali presente, exatamente por essa arte mais funcional só, você não cria um destaque especial para nenhum dos personagens. Exceto talvez o Rick. Até onde eu li. Você não fica tão marcado. É claro que a gente sabe que lá na frente também outros personagens vão aparecer que vão marcar muito, mas você se afeiçoa por alguns dos personagens e isso vai ficando marcado para você. Mas o que eu quero dizer é que estes personagens eles vão se desenvolvendo de uma forma muito mais lenta e o teu conhecimento sobre esses personagens vai acontecendo de uma forma muito mais orgânica, se aproximando muito de uma experiência real. Se eu estou num grupo, de repente chega uma outra, né, 4 pessoas que vão se integrar neste grupo, eu começo a fazer conexões na minha cabeça. Pô, mas quem que são esses caras? Mas esse cara aí eu não confio nele, e se esse cara juntar com esse outro aqui que eu já conheço, que ele é picareta, mas esse picareta eu já conheço, e se esse for picareta também... Você entendeu? Você vai começando a refletir de uma forma muito mais complexa sobre o desenvolvimento desses personagens e acompanhar esses personagens à medida em que eles vão se movimentando na história, fica muito mais interessante. Mesmo quando a participação deles é muito curta. E a participação deles pode ser muito curta e causar um choque muito grande em você, porque os nossos próprios padrões de pensamento, os nossos próprios estereótipos, talvez definam que aquele personagem vai ser um personagem forte, ele vai sobreviver por muito tempo e talvez ele não sobreviva. E alguns outros que parecem mais frágeis, talvez sobrevivam por mais tempo. Então, o quadrinho tem um desenvolvimento brilhante no sentido de nos aproximar da história, acompanhando esse desenvolvimento, o que faz com que a gente, cara, você quer virar a próxima página, você quer ver o que vai acontecer, você tá instigado. É talvez, no ano de 2024, o quadrinho mais instigante que eu li. É o que mais te dá desejo de virar a próxima página, de ficar preso na história, de acompanhar cada situação, porque você quer saber aquilo, onde aquilo vai dar, cara, se vai funcionar, se não vai funcionar. E você tem, nesse sentido, as suas expectativas quebradas em vários momentos da história, com estes micro plot twists que a narrativa está muito recheada, e esses micro plot twists, eles na realidade são, de certo modo, tirados da própria experiência da vida. É claro que nós nunca vivemos uma infestação zumbi, espero que não aconteça, mas é um texto muito orgânico, é um trabalho muito pensado sobre como os seres humanos realmente funcionam. Então, não é só sobre relacionamentos humanos, porque eu já vi várias histórias em que tratavam das relações humanas, mas sempre em tons muito exagerados. The Walking Dead não parece exagerado. The Walking Dead, nesse caos que é da complexidade humana e das relações humanas, ele faz você acreditar naquela história. Não no sentido de que você acredita, não, mas é no sentido de você mergulhar na história, no sentido de você comprar a ideia, no sentido de você se envolver com esses personagens, torcer por eles, sofrer com eles. Ele traz você para junto dessa narrativa. É uma coisa realmente sensacional. E para finalizar, eu quero dizer algo que é muito importante aqui, muito importante. Existem nas etapas de construção de uma história em quadrinho, vou falar de quadrinho que é que eu troco ideia com você aqui no canal. Você tem muitas etapas, que é do plot, quer dizer, a ideia geral da história, o roteiro, como que essa ideia geral vai se
quebrar em várias partes realizáveis, isso é o roteiro, quer dizer, o que vai acontecer nessa cena, o que acontece nessa cena, o que acontece nessa outra, e isso é o roteiro. Mas este quadrinho não teria este nível de qualidade que eu estou te afirmando que tem, se não fossem pelos diálogos. Porque exatamente como a gente não acompanha o pensamento desses personagens, eles não te contam a situação, e esses personagens são desconhecidos, muitas vezes, a realidade é essa, a maior parte dos personagens que perpassam a série é um Zé Povinho, é uma galera que você encontra na rua, assim, você não sabe quem eles são, você olha, estranha, fala, mas você não sabe quem eles são. E aí tem o ponto de você acompanhar os diálogos, as conversas. Os diálogos de The Walking Dead são incríveis. Os diálogos vão tratar dos problemas da infestação de zumbis? Sim, mas isso está conectado com o restante da vida. Ou seja, o The Walking Dead ele não é um quadrinho monocromático. É a sobrevivência, sobrevivência, sobrevivência. Não, é a sobrevivência, mas tem uma personagem que está grávida. É a sobrevivência, mas tem uma pessoa que está em depressão. É a sobrevivência, mas tem um romance rolando e que não é um romance, de repente, no padrão que a gente imagina. Não é? As crianças crescem. As crianças estão crescendo. As pessoas estão emagrecendo. As pessoas estão tendo ideias estúpidas. E isso fica manifesto nos diálogos, porque mesmo quando você considera uma ideia estúpida, você consegue ver no diálogo, aí sim, na conversa entre duas pessoas, que talvez aquela pessoa tenha razão. Não razão, mas ela tem as próprias razões dela para agir daquela forma estúpida. E tudo isso, meus amigos, minhas amigas, num quadrinho que é muito fluido de ler. Você lê uma edição dessa bem rapidinho, não é? E se não bastasse tudo isso, ainda tem os zumbis. Que promovem momentos de ação muito legais, momentos em que a galera, o grupo precisa se mobilizar para um objetivo e muitas vezes você discorda desse objetivo. Os caras o grupo toma uma decisão, vamos fazer tal coisa. Você fala, cara, pra que fazer isso? Mas não é o que acontece nos velhos filmes de terror lá dos anos 80, velhos não, né? Mas os filmes trash ali dos anos 80, os filmes de slasher, os filmes do Jason, onde a galera tá indo pra um lado e você fala, cara, como eles são burros, velho. Tá escrito que vai acontecer algum problema ali. Não, às vezes a decisão deles parece estranha pra gente, a gente discorda dessa decisão, cara, não, pra que vocês vão fazer isso, cara? Sossega, aí tá bom, não, vamos pro outro canto, tá. E dá certo. E aí você percebe que você também tá errado. Ou seja, The Walking Dead é um quadrinho muito, muito, muito bom, porque por tudo isso que eu falei, pode ser sintetizado da seguinte forma: ele carrega você pra jornada. Você compra a jornada, você entra na história, você entra na jornada, e ele leva você. Você acompanha os personagens. Você vê esses personagens chegando, morrendo, você vê as crianças crescendo, e você vê de uma forma muito mais orgânica na medida em que você não sabe o que elas estão pensando, você não sabe sobre o caráter delas, você não sabe sobre o passado delas. Isso vai se revelando aqui e ali, em determinadas atitudes e situações, e você vai tirando as suas próprias conclusões, que não é raro, as suas próprias conclusões, que parecem conclusões assertivas, não raro essas conclusões estão equivocadas. Ou não necessariamente equivocadas, mas os personagens simplesmente tomam uma atitude que você também não entendeu. Mas essa falta de compreensão de por que esse personagem fez isso é muito humano. É muito presente da vida. É muito... Você não entende. Você sabe que tem alguma coisa acontecendo aqui dentro, mas o que é? Você não sabe. E daí vem essa coisa de instigar você para a leitura. The Walking Dead é um ótimo quadrinho de sobrevivência, mas ele faz a sobrevivência aproximando de uma sobrevivência real. Não é só a galera pegando carrão a lá Mad Max e fugindo e dando tiro e aquela loucura, que é um tipo de quadrinho que tem o seu lugar também, eu não tô desconsiderando não. Eu gosto de vez em quando de ler uma coisa esculachada assim. Eu gosto, por exemplo, de Crossed. O primeiro volume do Garfield é um esculacho. E eu acho muito legal. Tá? Mas eu, como disse no começo, sempre senti que esse tipo de abordagem de histórias tendiam a ser mais do mesmo. The Walking Dead não é. The Walking Dead é, com certeza, uma das melhores séries que eu já li na minha vida.
Ele tá num lugar muito especial na minha prateleira. Vai ficando cada vez mais difícil você dizer qual é o seu top 10, qual é o seu quadrinho favorito de todos os... Mas The Walking Dead tem um lugarzinho numa prateleira muito alta. É um gibi absurdamente fantástico, é um quadrinho incrível e eu quero recomendar a você, sobretudo nessa semana, porque deixa eu fazer um rapidinho jabá aqui, tá rolando promoção no site da Panini, você consegue comprar ali com descontos progressivos, tem cupom, o nosso cupom tá acumulando, eu vou deixar aqui na descrição, eu vou deixar no comentário fixado. Cara, vai lá e compra as edições que você puder de The Walking Dead. Esse é o tipo de coleção que mesmo que você não encontre o volume 2, o volume 1, tal, cara, vai comprando e vai juntando aí. A dica é, leia tudo de uma vez, tá? Não lê pro lado, não. Esse você tem que ler direitinho, assim. Mas, cara, leia essa história. Eu estou falando aqui de uma das melhores séries que eu já li na minha vida. É absurda! E conheço pessoas que eu confio, e depois fui comentar, né? Pessoas que são grandes leitores de quadrinhos. Eu falei, cara, eu tô lendo esse quadrinho, esse negócio, esse troço é maluco. Charlão, calma que vai melhorar ainda. Ainda melhora. Galera, não deixe de ler The Walking Dead. Prioridade de leitura de 2024. Se você não puder comprar nenhuma série, compre The Walking Dead. Se Deus me livre, eu perdesse toda a minha coleção e eu tivesse que comprar uma série em 2024, The Walking Dead seria disparada a série que eu compraria. Eu não estou lendo todas as outras séries. Pode ser que tenha alguma série que tenha a mesma qualidade, seja de mangá, seja de quadrinho, tenha a mesma qualidade, seja de um nível até superior. Você vai me dizer aqui nos comentários, né? Se você leu alguma coisa aqui, você conhece The Walking Dead, na sua opinião, pô, li um negócio aqui, Charles, que é mesmo nível, supera, é muito bom, deixa nos comentários aqui. E se você nunca leu The Walking Dead, cara, resolva isso na sua vida, tá? Não fique com medo do quadrinho. Eu sei que tem muita gente que se incomoda. Pô, mas zumbi, cara, não curto muito essas paradas. Cara, o Robert Kirkman é brilhante na construção do roteiro e o Tony Moore também. Ele preserva. Ele preserva esse nosso pudor, assim, de ficar vendo atrocidade o tempo todo. Não é um quadrinho cheio de atrocidade o tempo todo. Muito pelo contrário, ele é muitas vezes até um quadrinho calmo, pacífico, em alguns momentos. Mas o perigo tá sempre rondando. Quadrinho genial, série maravilhosa. Até onde eu li, eu não li inteiro, não terminou de publicar, mas até onde eu li, já vale a pena, cara. Já vale o tempo gasto, a energia, a grana gasta, vale muito a pena. Eu recomendo que você adquira The Walking Dead, tem no site da Panini, vai aqui na descrição, aproveita que tá numa semana de promoção. Você pode entrar também nos nossos grupos de promoção, tá? Telegram e o WhatsApp, você escolhe um dos dois. Entra nos nossos grupos de promoção para você receber notificações de quadrinhos em promoção, que, cara, tá uma semana fantástica. E leia The Walking Dead, porque vale muito a pena. Fechou? Espero que você tenha curtido esse bate-papo. Nossa, eu tô até suando. Mas eu queria falar sobre isso. A gente se vê em breve mais um programa do canal BBHQ. Beijo enorme no seu coração. Tchau, tchau.